Meus cumprimentos a todos. Nós somos o Grupo Wall Street de Belo Horizonte e viemos aqui fazer a análise do setor varejista brasileiro. Eu sou o Gustavo, esse é o Leonardo e falando diretamente de São Paulo, nosso correspondente Murilo. O varejo é toda atividade econômica de uma venda de um bem ou serviço para o consumidor final. E assim, de forma geral, tem alguns fatores fundamentais que geram o consumo. Primeiramente, o emprego e renda, que disponibiliza capital para a população consumir. Segundo, crédito, que é a disponibilidade de empréstimo para consumo e investimento pelas duas pontas do varejo, o fornecedor do produto e o consumidor. Por último, a confiança, tanto do consumidor em endividar e consumir, quanto do empresário, de ter demanda para investir e produzir. Como se pode perceber, esses fatores formam um ciclo. Se produz ao consumo, o investimento e o capital circula, gerando mais consumo. E estão interligados assim como os drivers que os compõem, como o PIB, taxa de desemprego e índice de confiança do consumidor. Podemos tratar o varejo de várias formas. A primeira é do IBGE, traz o varejo restrito com todos esses grupos ao lado, que vão desde combustível até eletrodomésticos e farmacêuticos. O varejo ampliado traz todos os itens de restrito, mais concessionários de veículos e os materiais de construção. E em vários outros países, trata-se de varejo com três grupos: varejo de bens de consumo geral, varejo de carros e combustíveis e varejo de serviços. Independente da segmentação, apesar deles assimilarem os valores fundamentais, cada um tem a particularidade. Por exemplo, bens de consumo em geral, quando não cíclicos, não diminuem seus índices de consumo diante de uma crise, como os cíclicos, porque são itens de primeira necessidade. E nos últimos anos, a dinâmica tem mudado bastante com a evolução digital. O que mais tem se destacado é o marketplace e o e-commerce. A mudança de padrão do consumo das famílias que vem junto com eles. Mas o impacto no mundo digital para o varejo vai muito mais além que o comércio eletrônico. Os marketplaces e o e-commerce, além de mudarem o padrão de consumo, proporcionam grande mudança na forma de distribuição e venda das empresas, com sistemas integrados de distribuição, mudando a estrutura das empresas. No Brasil, o marketplace e o e-commerce tem muito a evoluir e a crescer. Seu faturamento vem crescendo, mas nos últimos anos ainda teve fraca participação no faturamento total do varejo, em torno de 6% no segundo trimestre de 2018. Além disso, índices como penetração e satisfação dos consumidores ainda são baixos e vão melhorar à medida que o processo de digitalização do consumo for passando, atraindo mais consumidores. Mas Leonardo, agora que sabemos a visão geral da dinâmica do setor, qual que é a atual perspectiva para o varejo no país? Pois é, todos nós sabemos que o Brasil está num momento de recuperação econômica ali, ainda lento. E o varejo ele é completamente afetado por esse cenário. Para avaliar o varejo, frente a esse cenário brasileiro atual, nós precisamos considerar aqueles fatores fundamentais que determinam a propensão de consumo, que é o emprego, renda, confiança e crédito. Começando por emprego e renda, o Brasil encontra-se com uma taxa de população desocupada de 2 dígitos desde o início de 2016. Além do número menor de ocupados, o rendimento médio dos brasileiros não evoluiu nos últimos meses. Após os rendimentos médios atingirem o patamar mínimo no segundo trimestre de 2016, o valor voltou a subir, porém ainda está nos patamares de 2014. Depois de tanto tempo desempregado, o brasileiro precisou cortar gastos, e isso afeta diretamente o desempenho do setor varejista, que depende basicamente do consumo das famílias. Consumo esse que registrou alta em relação ao último ano. E apesar das oscilações consideráveis, a tendência geral tem sido de alta, o que é uma excelente notícia, apesar de não ser suficiente ainda para um otimismo generalizado. Outro fato relevante é o índice de confiança. Olhando para um horizonte longo, a confiança do país apresenta uma tendência de alta considerável nos últimos anos. Apesar das quedas registradas no primeiro semestre, devido principalmente às expectativas geradas no mercado com os resultados das eleições. Esse fator é extremamente importante para que os brasileiros voltem a se sentir à vontade para consumir. Dando uma olhada agora nas operações de crédito, o saldo da carteira de pessoa física tem aumentado, o que é um belo sinal para o varejo, apesar desse mesmo resultado ainda não ser visto no caso das pessoas jurídicas. Esse maior apetite por crédito está relacionado às taxas de juros praticadas pelo mercado, que apesar de ainda serem muito altos em comparação com o restante do mundo, vem caindo desde 2017, que é reflexo da política monetária frente à inflação baixa e controlada que a gente vem tendo nos últimos dias. Esse cenário macro é um reflexo claro de um país em recessão econômica. A boa notícia é que com a chegada da recuperação econômica, o varejo vai ser um dos setores mais beneficiados. Por isso, vale a pena a gente dar uma olhada na matriz SWOT dele com bastante calma.
como principais forças. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando da maior economia da América Latina, que fala uma língua só. Além disso, o acesso à internet tem aumentado. Segundo o IBGE, hoje, 70% dos brasileiros estão conectados, que é um ponto fortíssimo para o comércio eletrônico. Entre as principais fraquezas, nós temos as baixas barreiras de entrada de operação, em especial devido aos e-commerces, que diminuíram bastante o custo para quem deseja atuar nesse setor. E, além disso, e diretamente relacionado a essas baixas barreiras de entrada, o setor é muito competitivo, o que torna as margens muito baixas para os players atuantes. Quanto às oportunidades, nós podemos comentar o apetite crescente do brasileiro por marcas internacionais, o que dá o grande espaço para ser explorado ainda pelo e-commerce de vendas do varejo. Outros fatores são os juros e a inflação estruturalmente baixas, além da vindoura retomada econômica que vai levar à melhoria na confiança. Todos esses aspectos incentivam o consumo. Uma ameaça importante é a instabilidade política, que pode ter impactos diretos na confiança, detendo os gastos do consumidor em itens que não são essenciais. Muito bom. E Murilo, com toda essa análise que fizemos até agora, qual que é a sua percepção sobre o setor? A primeira tecnologia disruptiva é o Omnichannel, que foi crucial para a retomada da Magazine Luiza e, mais do que uma tendência, é algo que veio para ficar. A segunda tecnologia disruptiva é a chegada dos bancos digitais às empresas de varejo e é algo que pode ter muito potencial pela frente. De M&A, a principal notícia foi a troca no controlador do Grupo Via Varejo, saiu o Grupo Pão de Açúcar e voltou o Michel Klein. Essa mudança na diretoria é muito importante porque houve muitas trocas lá na empresa e a Via Varejo pode voltar sim a ter os seus melhores dias. Na ponta contrária, a gente tem Mercado Livre sofrendo bastante, já que 1/4 da receita dela vem da Argentina, que está em plena crise. A gente também teve a chegada da Amazon Prime no Brasil, que afetou bastante o mercado, mas a gente não acredita que deveria afetar tanto, já que a Amazon está no Brasil há bastante tempo e até hoje não tem um market share consistente. Fora que o mix de produtos da Amazon é mais parecido com B2W e Mercado Livre do que com o Magazine Luiza e Via Varejo, que atuam na chamada linha branca, né? Por fim, a gente está bem otimista com o setor. A gente acha que no curto prazo o setor ainda vai passar por transformações, os números ainda estão melhorando, mas que no médio, no longo prazo, no final do ano e ano que vem, principalmente, os números vão passar a ser melhores e a gente recomenda a compra no setor de varejo. Ou seja, nosso call é de compra do setor. Nós esperamos que esse vídeo tenha agregado valor a vocês e bons investimentos a todos.